Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos começar a fazer a leitura, vamos começar a ler o livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, lembrando que são dois livros, né? E do que trata este livro, do que trata os livros de Crônicas. Este livro trata ali da genealogia do povo de Israel, né? Todos os descendentes do povo de Israel, desde Adão até a libertação do povo de Israel ali do cativeiro na Babilônia. Então é disso que vamos tratar neste livro. Então vamos aprender muito sobre a genealogia ali do povo de Israel. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma mensagem de sabedoria, a palavra de Deus, de riqueza, de paz espiritual para mais e mais pessoas, ok? Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar ali o botãozinho de inscrever, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo esse vídeo, aí não paga nada, meu amigo, é de graça para você e é muito valioso para nós, perfeito? E vamos começar a nossa leitura e como sempre vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o maior livro de sabedoria que você pode encontrar aí neste planeta, no planeta Terra, porque aqui você vai encontrar respostas e soluções para todas as questões pertinentes à sua vida, sejam questões sentimentais, amorosas, questões de relacionamento, questões na família, questões no trabalho, questões financeiras, você vai encontrar respostas aqui na nossa Bíblia Sagrada. Então vamos começar a nossa leitura e vamos abrir aqui no primeiro livro de Crônicas e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 1, lembrando que vamos tratar muito aqui nesse livro da genealogia, né? Ou seja, toda a árvore genealógica do povo de Israel, desde Adão e Eva, né? O famoso livro de Gênesis, do início da humanidade, desde Adão e Eva até a libertação do povo de Israel ali do cativeiro na Babilônia. Então começamos assim. Depois Adão teve três filhos, né? Quem não se lembra, né? Caim, Abel, né? Que Caim matou Abel, e depois veio o terceiro filho chamado Sete. Então Caim matou Abel e ele foi exilado, ele foi expulso ali do Jardim do Éden, ele já havia sido do Jardim do Éden, né? E ele foi expulso, então Deus deu um terceiro filho ali para Adão chamado Sete. Depois de Sete veio Enos, depois de Enos Cainã, depois Malalel, depois Jared, que se eu não me engano é o segundo homem que mais viveu sobre essa terra, 962 anos, 967 anos, alguma coisa assim. Enoque, né, o famoso Enoque, né, que Deus trasladou, né, e Enoque andou com Deus. Matusalém, que é o homem que mais viveu na terra, né, 969 anos, alguma coisa assim. Lameque, né, Noé, o famoso homem da arca de Noé, né, e Noé teve três filhos, Sem, Cã, né, e Jafé. Os filhos de Jafé, né, Gomer e Magog, e Madai, e sempre tem essa preposição e aqui, né? Antes, né? Você pode separar só com Bíblia, mas é assim que está escrito na Bíblia, né? Você poderia separar só com a vírgula, né? E Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Asquemaz, né? Asquemaz, os filhos de Jafé, os filhos de Gomer, né? Que era filho de Jafé, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisã, Tarsis, Quitim e Dodanim. Então é interessante notar aqui que não se fala das mulheres aqui, as filhas, né? Se fala só dos filhos, somente dos homens. Versículo 8, os filhos de Cã, Cuxê, Misraim e Putê e Canaã. Os filhos de Cuxê, Sebã, Avilã e Sabitã e Raamã e Sabiteca
E os filhos de Ramã eram Sabã e Dedã. E Cuxi gerou Nimrod. Nimrod, né, ele começou a ser poderoso na terra. Depois nós vamos falar de Nimrod. Nimrod foi um homem muito importante e muito poderoso, né? A história dele. E Misaim, o famoso homem da Torre de Babel, né? E Misaim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Patroceus, e os Causlueus, dos quais vieram os filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou Sidom, o seu primogênito, e Et, e os Jebuseus também, e os Amorreus, e os Girgazeus. Então Canaã gerou Sidom, né? Gerou Sidom, o seu primogênito, e Eteu, os Jebuseus também, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Ramateus, os filhos de Sem. Todos esses foram então gerados por Canaã, né? Por Canaã, que eram descendentes de Cã, né? Os filhos de Sem: Elão, Assur e Arfaxade, Elude e Arã, e Uz, e U, e Geté, e Meseque. E Arfaxade gerou Selã, e Selã gerou Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um era Peleg, porque nos seus dias a terra foi dividida. E o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou Almodã, e Selefe, e Razamavé, e Gera, e a Adorão, e Uzal, e Dicla, e Ebal, e Abimael, e Sebã, Ofir, Avilã, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selã, Eber, Peleg, Hel, Serug, Naor, Tera, Abraão e Abraão, que é Abraão, né? Abraão, que é Abraão. Então, Ofir, Avilã e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selã, Eber, Peleg, Hel, Serug, Naor, Terá, Abraão, que é Abraão, os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Então aqui os filhos de Abraão eram Ismael e Isaque, porque o que nasceu primeiro foi Ismael, perfeito? Ismael, que foi o primeiro filho ali de Abraão, né? Que ele foi ter esse filho já lá com seus 100 anos de idade, enquanto 90 anos de idade, alguma coisa assim, porque a sua esposa Sara não engravidava, né? O primeiro filho então foi Ismael e o segundo filho Isaque. Estas são as suas gerações: o primogênito Ismael, Nebaiote, depois Quedá, e Adibel e Mibissão. Por que eu falo aqui que Ismael foi o primeiro filho? Porque foi o filho de Abraão com a serva Agar, com a escrava Agar. Então ele teve primeiro Ismael, depois que veio Isaque. Misma, Edumã, Maçã, Haddad e Temã, Getur, Naves e Quedemã. Estes são os filhos de Ismael. Ora, os filhos de Quetura, concubina de Abraão, ela deu à luz a Zinra, e Joquissã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Assua. E os filhos de Joquissã, Sebã e Dedã. E os filhos de Midian, Efã, e Efé, Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes são os filhos de Quetura, que foi uma das mulheres de Abraão, né? Ou seja, uma das suas concubinas. E Abraão gerou Isaque, e os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Leia aqui, Israel, o nome dele original não era Israel, e sim Jacó. Os filhos de Esaú, Elifá, Reuel, e Jeus, e Jalão, e Corã. Os filhos de Elifaz, Temã e Omã, Zefir, Gaetã, Kenaz e Timna, e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerã,
Samã e Misa, e os filhos de Seir, Lotã e Sobal, e Zibeão, e Anã, e Disson, e Ezer, e Dissan, e os filhos de Lotã, Ori, Romã e Tímina, era irmã de Lotã, os filhos de Sobal, Aliã, e Manaate, Ebal, Sefon, e Onã, e os filhos de Zibeão eram Aias e Anã, os filhos de Anã, Disson, e os filhos de Disson, Harão e Esba, e Itra, e Querá, os filhos de Esser, Bilã e Zaavã, e Joacá, os filhos de Dissã, Uz e Arã. Ora, estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes de qualquer rei nascesse sobre os filhos de Israel. Então eles reinaram ali em Edom antes que qualquer rei nascesse sobre Israel. Estes são os reis, né? Belá, o filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabã. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá de Bozra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Russão, da terra dos Temanitas. E morreu Russão, e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedade, o qual feriu Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Sanla de Masreca. E morreu Samla, e reinou em seu lugar Saul. Não tem nada a ver, Saul aqui não tem nada a ver com aquele Saul, primeiro rei de Israel. Não tem nenhuma referência com relação a ele, tá? De Reobote, próximo ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acabó. E morreu Baal-Hanã, e reinou em seu lugar Hadad. E o nome da sua cidade era Paú. E o nome da sua esposa era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. E Haddad também morreu, e os sheiks de Edom eram o sheik Timna, o sheik Alva, o sheik Getet, o sheik Olibama, o sheik Elã, o sheik Pinom, o sheik Kenaz, o sheik Teimá, o sheik Mibza, o sheik Magdiel, o sheik Irão. Estes são os sheiks de Edom. Então todos esses reinaram ali em todo aquele mundo ali, todas essas cidades, né, antes mesmo que nascesse qualquer rei ali sobre Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje, né, como você pode ver, fala muito aqui da genealogia ali do povo de Israel, desde quando começou lá com Adão e Eva, até a libertação deles lá da escravidão, né, na Babilônia, da servidão na Babilônia. Então você veja que o processo se repete, né, ou seja, o povo originário de Israel é Jacó, né? Jacó que é a origem, é o primeiro, né, ali do povo de Israel. Então Jacó ele foi aprisionado, ele foi cativo, ele foi servo, ele foi escravizado pelo seu próprio tio por 20 anos. Depois eles fogem para o Egito e lá também eles são escravizados por 430 anos. E depois eles vão ser escravizados novamente por vários outros povos, né? Por exemplo, a Babilônia, né? A Síria, a própria Roma também escraviza o povo de Israel. Então é uma constante que se repete, né? É como se fosse um ciclo, né? Como se fosse um paradigma, né? Então a coisa está sempre se repetindo, ok? Então é disso que nós vamos falar aqui nesse livro, que vai nos trazer muito conhecimento. Você vai aprender como nós vamos aprender também muito com este livro, ok? Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto, mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você meter o dedo aí no botãozinho de se inscrever, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa, se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Valeu? Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?